rasgando, morando, mas Deus vai preparar o momento certo para isso aí. Parou a tua live, mano. Não, ela reproduz. Só nós estamos tentando problemas. Mas já está reproduzindo. Eu vou botar uma nova lá. Mas está reproduzindo. Mas ela reproduz. Mas é bom que eu vou botar uma só com a tua palavra. Né? Aí fica ouvindo uma live só tua da mensagem. É bom? Que tem que falar, tem que olhar aquelas duas no meio. Essa baixa e a outra não. Tá. Daí tu só vê se tem um retorno. Pode reproduzir a live, depois fazer a volta e chegar tudo. Momento da palavra, momento de ouvirmos a voz de Deus. Abra seu coração e deixe Deus falar contigo. Pode baixar o fundo depois um pouquinho, porque senão sai na linha aqui, ó. Se eu baixar agora, Daí tu fica só no teu fone. quer entrar já falando? Vai ser. Entrei, ó, eu vou baixar. Graça e paz, muito boa noite a todos os ouvintes da 102.9 FM, Rádio Tempo de Missão, né, uma rádio aí evangélica de Sapucaia do Sul, onde fica aí 24 horas transmitindo. Queria também dar minha saudação aos meus amigos, né, que me acompanharão nesse momento pela minha linha do tempo, né, no Facebook. E vamos pedir a Deus então que Deus possa falar aos nossos corações através da palavra do Senhor. O meu tempo, né, para trazer essa palavra aqui na rádio, então é 35 minutos. Preciso desenvolver esse assunto até às 7h30. Vamos procurar ser organizados, né, e cumprir esse tempo então que nós temos. Eu queria nessa tarde então, né, pensar um pouco sobre a vida dos ouvintes. É interessante quando nós pensamos sobre a vida. E antes de nós entrarmos no texto bíblico de forma mais profunda, eu queria compartilhar algo que me vem na memória nesse momento. Eu lembro uma vez que eu estava à beira do rio, né? Peguei a minha cadeirinha de praia e fui sentar à beira do rio, e um senhor de idade, né, sentou ao meu lado. E é tão bom quando a gente conversa com pessoas de idade, né, pessoas que têm uma trajetória, pessoas que têm uma longa caminhada na vida, né, e existem pessoas mais velhas sem sabedoria, mas existem pessoas velhas com sabedoria. E esse senhor, ele era muito sábio. E ele disse uma coisa para mim que eu nunca mais esqueci. Ele me disse o seguinte: a vida é muito boa de se viver. É muito bom viver. A vida é bela, né? Quase que ele usou essa frase tão conhecida, né? A vida é bela. Ele disse: a vida é boa de viver, é tranquilo, é muito bom viver. Né? E eu fiquei impressionado com as palavras daquele senhor, que normalmente as pessoas elas fazem o contrário, elas reclamam da vida.
E ele começou então a falar sobre essa questão. Se nós soubermos viver, a vida ela é muito bela. E é mais ou menos sobre esse assunto que eu queria tratar com vocês nesta noite. Mas usando textos bíblicos, né? E trazer uma palavra aí que é praticamente um conselho. Um conselho da palavra de Deus para que as nossas vidas elas andem bem, né? Então, queria reproduzir as palavras desse homem e afirmar para cada um de vocês que a vida ela é bela, né? A vida ela é boa de se viver. É muito bom viver. E então vamos para o texto bíblico e vamos desenvolvendo esse assunto, né? E com certeza Deus vai falar ao teu coração. Eu queria começar com um texto do livro de Salmos, capítulo 24, no versículo 1. Salmos, capítulo 24, no versículo 1, nós temos uma palavra bem interessante. Diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O texto de Salmos, né, ele declara, né, de quem é esta terra. E ele fala esta terra e a sua plenitude. A palavra plenitude, ela significa um todo. Então, o texto está dizendo que a terra, como um todo, ela pertence ao Senhor. E diz que o mundo todo pertence ao Senhor, e aqueles que habitam esse mundo também pertencem ao Senhor. Então, nós poderíamos dizer que Deus nos empresta a terra. Na verdade, esta terra onde nós vivemos, né, ela não nos pertence, ela não é nossa. Na verdade, quando nós morremos, e quando a gente vai num velório, quando a gente vê alguém que deixou esta vida, nós chegamos à conclusão de que realmente a terra, ela não é nossa, porque as pessoas, elas vão e não levam nada. Então eu poderia dizer que Deus realmente, Ele é o Senhor da terra, e de toda a terra, de todo o mundo e de todos aqueles que habitam nesta terra. Então tudo pertence. Então Ele nos empresta a terra. Pensa nesse ponto de vista. O Senhor nos empresta a terra, né? E por quanto tempo o Senhor nos empresta a terra? De repente o Senhor nos empresta a terra por um curto período de tempo. Talvez a nossa vida ela vá somente até os 40 anos de idade. Então nós podemos concluir que Deus nos emprestou a terra por 40 anos, né? Ou se nós chegarmos à nossa velhice, de repente morrermos lá com aproximadamente uns 80, 90 anos, nós podemos dizer: Deus me emprestou a terra por esse curto período de tempo que eu estive aqui. Então Deus nos empresta a terra, e quando nós passamos para outra vida, quando nós deixamos este mundo, Deus nos empresta a terra para outras pessoas, e outras pessoas vão usufruir de tudo aquilo que pertence ao Senhor. Então o salmista já dizia, né, que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Mas o grande paradigma, a grande questão que nós temos que pensar nesta noite é como viver bem nesta terra que o Senhor tem nos dado, tem nos emprestado. Como ter uma vida alegre, como ter uma vida saudável, como ter uma vida plena, desfrutando daquilo que o Senhor nos dá. Né? E eu queria ainda ler um outro texto lá no Novo Testamento, Efésios capítulo 5, no versículo 15, que diz o seguinte, Efésios capítulo 5, versículo 15. Agora nós temos aí as palavras do apóstolo Paulo dizendo: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Paulo está dentro de um contexto, né? Quando Paulo estava falando sobre a nova vida, sobre o que nós nos tornamos depois que Cristo entra na nossa vida e faz uma mudança, né? Então Paulo começa a falar sobre os desejos da carne, sobre as coisas ruins que nós podemos fazer, e daí ele diz assim: olha, portanto, né, já que Deus mudou a vida de vocês, já que vocês tiveram a transformação, vocês devem ficar atentos de como vocês andam, ou seja, como vocês vivem. E ele diz assim: não vivam como nécios, né? A palavra nécio, se nós formos trazer ela para o popular, significa uma pessoa imprudente, ou bem no popularzão mesmo, burro, né? Não vivam como burros, mas como sábios. Não vivam como imprudentes,
mas vivam como pessoas sábias. Então nós temos o salmista dizendo que a terra pertence ao Senhor, tudo pertence ao Senhor. E nós temos então essa afirmativa que eu coloco dentro dessa meditação, dizendo que o Senhor nos empresta essa terra para nós vivermos. E o apóstolo Paulo então diz, olha, cuidem de como vocês estão andando. Procurem viver da melhor forma possível. Não vivam como pessoas imprudentes, pessoas que tomam as decisões erradas, mas vivam como pessoas sábias, tomando decisões sábias. Então, o que acontece? Deus, sendo dono de tudo, Ele nos empresta e Ele espera que eu, que você, que nós possamos usufruir desta terra da forma mais sábia possível. E aí nós temos, então, algo bem complicado de nós fazermos, porque alguém dizer que é necessário viver com sabedoria, ter uma vida boa, chegar à conclusão de que a vida é boa, é fácil alguém afirmar. Mas como viver esta vida plena? Como desfrutar dessa vida que o Senhor quer que nós desfrutemos, Então eu separei aqui 3 pontos na minha mensagem, e eu pensei hoje à tarde, meditando, depois que o Senhor tinha me dado essa palavra, e pensando sobre o fato de Deus ser dono da terra, e pensando sobre o fato da necessidade que há de nós vivermos de forma sábia, podendo ter uma vida plena, uma vida alegre, eu comecei a pensar quais seriam as 3 coisas mais importantes, quais são as 3 coisas mais básicas que eu preciso aplicar na minha vida para que eu possa ter essa vida plena, esta vida sábia, esta vida alegre, e que eu possa concluir todos os dias que a vida é bela, que a vida é boa de se viver. Então, uma coisa primeiro que eu queria dizer para vocês é que mesmo na fé cristã, mesmo nós tendo a nossa vida na presença de Cristo, mesmo nós sendo crentes, mesmo nós sendo cristãos, não basta para que a gente tenha uma vida plena. Por quê? Porque Deus, Ele faz toda a parte dele, mas as coisas de fato vão acontecer quando nós fazemos a nossa. Então Deus, Ele pode abençoar, Deus pode colocar a mão dele sobre nós, Deus pode fazer muitas coisas. Mas se nós não fizermos a nossa parte, as coisas não... Que se alguém sustenta a minha família, mas não trabalha, Deus não tem como sustentar. Porque a Bíblia diz que aquele que não trabalha, que não coma. Ou como se nós disséssemos, Deus abençoe os meus filhos, mas nós não tomamos atitudes para educar, não vai adiantar. Então, tudo que nós podemos esperar de Deus é a nossa contrapartida. Deus, Ele não pode simplesmente agir sozinho, fazer tudo nas nossas vidas, sem que haja a nossa contrapartida. Então, para que a gente possa viver uma vida plena, eu separei então 3 pontos, 3 coisas importantes é necessário na nossa vida para que a gente da vida que a gente desfrute. O primeiro ponto nós encontramos lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 6. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 6, diz assim: E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Então nós temos aqui um texto de Deuteronômio, uma palavra que era trazida ao povo de Israel, já desde o princípio, e ela vale para nós nos dias de hoje, dizendo que é necessário guardar os mandamentos do Senhor. Então, guardar os mandamentos do Senhor significa obedecer. Se nós não somos obedientes ao Senhor, nós não estamos guardando mandamento nenhum. Então a Bíblia pede, esse é o ponto de partida para uma vida plena, que a gente guarde os mandamentos do Senhor, que a gente obedeça ao Senhor, o nosso Deus. E depois fala assim, para o temeres e andar nos seus caminhos. Então, resumindo esse primeiro ponto, eu poderia dizer que para nós termos essa vida plena nesta terra, a vida que Deus espera de cada um de nós, o primeiro ponto é o temor ao Senhor. O homem que não teme a Deus, ele é um tolo. E vamos especificar o que é temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus.
Temer a Deus é saber quem Ele é e saber quem nós somos. Temer a Deus é saber que Ele é soberano, que Ele sabe todas as coisas, que Ele é bondoso, que Ele é amoroso, mas temer a Deus também é saber que Ele é juiz, né? Que Ele julga, que Ele é a honestidade em pessoa. Então temer a Deus é viver uma vida sabendo que Deus vê tudo. Deus sabe de todas as coisas. Então o homem que teme a Deus, ele não anda vivendo de forma desvairada, fazendo o que lhe dá na cabeça. O homem que teme a Deus sabe que um dia ele estará diante do Senhor e ele há de prestar contas de tudo aquilo que ele faz e de tudo aquilo que ele vive. Então o temor a Deus é saber que há um Senhor sobre nós. E se há um Senhor sobre nós, nós precisamos então ser obedientes. Obedecer ao Senhor, guardar os seus mandamentos. E uma coisa que eu pergunto, como é possível obedecer ao Senhor? Como é possível guardar os mandamentos do Senhor? Primeiro, nós temos que conhecer quais são os mandamentos do Senhor. E como nós conhecemos quais são os mandamentos do Senhor? Através da palavra de Deus. Então, é compromisso de todo homem cristão, de toda mulher cristã, procurar conhecer as Escrituras. Conhecer o que Deus espera de nós. Conhecer o que Deus pede a nós. Então, a partir do momento que nós conhecemos a palavra de Deus e nós temos o temor do Senhor, nós começamos então a obedecer, a praticar a palavra do Senhor. Então, esse é o primeiro conselho que eu dou para quem quer viver uma vida plena nesta terra. Tema ao Senhor. Seja temente ao Senhor. Coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Ele sabe tudo o que você pensa. Ele conhece todos os seus caminhos. E se Deus é este ser tão sobrenatural e também é juiz, eu preciso, no mínimo, ajustar a minha vida de acordo com a vontade dele. Então, o primeiro ponto é colocar Deus acima de tudo, é temer ao Senhor. E esse primeiro ponto, ele é importante. Ele é a partida para tudo, né? Tudo que a gente quer que dê certo na nossa vida, tem que colocar Deus em primeiro lugar. Tem que temer ao Senhor. Mas ainda não é o suficiente para que a gente tenha uma vida plena, uma vida realizada nesta terra. Então eu queria agora ir ao segundo ponto, que é muito, muito, muito importante, né? Que se encontra lá em 1 Timóteo, capítulo 5, no versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, e é pior que um descrente. Agora nós chegamos num ponto crucial, algo importante, né, que nós também devemos levar em conta se nós queremos viver bem nesta terra. Aqui diz, né, Paulo fala a Timóteo, que se alguém não cuida dos seus, né, da sua parentela, daqueles que são do seu próprio sangue, e ele fala assim, ó, e especialmente, né, mais importante ainda, cuidar da sua própria família. Né? Quem é a sua família? Seu marido, sua esposa, seus filhos. Então aqui a Bíblia está dizendo que aquele que não cuida da sua própria família, ele negou a fé. Ele está negando a própria fé que ele afirma. E é pior que um descrente. É pior que um incrédulo. Então nós já falamos que o primeiro ponto para uma vida plena é o temor a Deus, é colocar Deus acima de tudo. Mas a segunda coisa importante para quem quer ter uma vida realizada nesta terra é não deixar que acabe esse vínculo tão importante que é o vínculo chamado família. Né? E quando nós pensamos em família, que o texto fala mais especialmente a sua própria família. Então o marido que não honra a sua esposa, né, que não vive para amar a sua esposa, que não tem um bom relacionamento com a sua esposa, um marido que não se relaciona bem com os filhos, não dá importância aos filhos, uma esposa que não se relaciona, que não dá importância ao marido, não dá importância aos filhos, ou os filhos que desprezam os pais. Ou seja, quando não há um lar ajustado, uma família ajustada, não existe vida plena. Não há como nós termos uma boa vida nesta terra se nós sairmos de dentro dessa base chamada família. Então, o temor a Deus, ele é o principal. Mas família
né, esse projeto de Deus chamado família, ele é o que nos dá base. Eu costumo dizer que a família é o que nos deixa com os pés no chão. A família é o que nos dá equilíbrio, né? E por isso que nós vemos hoje em dia na mídia, na televisão, essa afronta aos valores familiares, aos valores de família. E nós olhamos, né, que o grande mal da sociedade, o grande desequilíbrio que há na sociedade é por causa das famílias destruídas. E eu queria só compartilhar com vocês uma experiência que uma vez eu realizei junto com a diretora da escola onde eu trabalhava. Nós estávamos comentando sobre esse assunto, sobre a importância do núcleo familiar, sobre a importância de uma família bem constituída, para que haja equilíbrio, para que haja força, para que haja felicidade. E conversando com a minha diretora, nós resolvemos fazer uma experiência. Nós estávamos na sala dela, nós tínhamos ali a lista dos alunos daquela escola, uma escola de 1º a 5º ano, e nós resolvemos então naquele dia contar quantas crianças tinham uma família bem constituída. Tipo aquela primeira família, pai, mãe, filhos, e quantas crianças tinham a família destruída. Ou seja, aquelas famílias que viviam só com o pai, viviam só com a mãe, ou aqueles que eram criados por vós, ou aqueles que já tinham padrasto, madrasta, todos que viviam dentro de um núcleo familiar que já foi desfeito e tentado ser refeito, né? E nós chegamos à conclusão na época que, se eu não me engano, se não me falha a memória, em torno de 70% ou mais das crianças daquela escola não tinham mais uma família, né? Uma família ajustada, uma família conforme os projetos de Deus, pai, mãe e filhos, né? O projeto de Deus é pai, mãe e filhos. Esse é o projeto de Deus. Quando nós fazemos de outra forma, é um arranjo, né? É como tu remendar algo, mas não é o projeto original de Deus. Então por isso que a Bíblia diz que aquele que não cuida da sua família, aquele que não investe na sua família, aquele que não cuida do núcleo familiar, ele negou a fé. Ele negou a fé e ele é pior que um descrente. Então vejam só, como existem, né, pessoas que são da fé, mas não estão nem aí para sua família. Muitas vezes cuidam muito mais dos trabalhos da igreja do que da própria família. E na verdade a família não deve vir após a igreja. Na verdade, numa organização bíblica básica, é primeiro lugar Deus, a fé no Senhor, segundo lugar a família e terceiro lugar o trabalho na igreja. Por exemplo, na igreja onde eu sou pastor, né, a segunda igreja batista independente, eu não deixo que ninguém coloque o trabalho da igreja acima da sua família, acima do seu núcleo familiar. Sabe por quê? Porque se as famílias estiverem destruídas, acabou-se os obreiros, acabou-se as obreiras, acabou-se os ministros, acabou-se os pregadores, acabou-se os diáconos, acaba-se tudo. Na verdade, a base familiar é que nos dá equilíbrio para realizar todas as outras coisas. Então, na nossa igreja é muito comum quando alguém diz assim, olha, esse domingo eu não vou poder participar, esse domingo eu não vou poder ministrar, porque eu preciso fazer uma manutenção no meu lar. Eu preciso cuidar da minha família, eu preciso dar atenção para minha esposa, né? E eu digo, ó, vai, tá abençoado, Deus te abençoe, faz isso e depois, quando tiver o núcleo familiar fortalecido, vamos ministrar, vamos trabalhar para o Senhor. Então a Bíblia, ela é clara dizendo que aquele que não cuida da sua própria família, ele negou a fé e ele é pior do que o descrente. Então, essa segunda coisa é importante. Primeira coisa, temer ao Senhor. Segunda coisa, ter uma família ajustada, uma família conforme os projetos do Senhor, porque ela é a base, ela é o equilíbrio, ela é os nossos pés no chão, é investir dentro do nosso lar, né? O marido amar a esposa amar o marido, uma boa relação com os filhos, ter tempo uns para os outros, para que o núcleo familiar seja forte. E o núcleo familiar sendo forte, então nós podemos servir ao Senhor e ter essa vida plena que tanto nós procuramos. Mas agora eu queria ir ao terceiro ponto, né? Se nós queremos ter uma vida plena, nós precisamos temer a Deus, colocar Deus acima de todas as coisas. Nós devemos cuidar da nossa família, né, do nosso núcleo familiar, né, uma família feliz, uma família ajustada,
uma família onde haja amor, onde haja companheirismo, né? Onde haja momentos juntos, onde haja educação, temor a Deus, família. E o terceiro ponto nós encontramos, né, lá em Eclesiastes, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 2. E é outra coisa importante para quem quer ter uma vida plena. Eclesiastes 11, 1 e 2 diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que haverá sobre a terra. A terceira coisa que eu queria falar a cada um de vocês é sobre o plantio, né? Sobre plantar para colher. E uma coisa que eu queria primeiro passar para vocês antes de tudo é que existe uma regra tal neste mundo que vale para todas as religiões. Todas as religiões estão debaixo desta mesma regra, que é a lei da semeadura, né? A Bíblia diz que tudo aquilo que semear, ele também colherá. Então tudo aquilo que nós plantamos na nossa vida, nós vamos colher. Então, se a nossa vida está desajustada, se os problemas estão nos engolindo, se as coisas ruins estão acontecendo, algumas desses nós plantamos aquilo que nós colhemos. Por isso que quando nós investimos na família, nós estamos plantando algo para colher uma família abençoada. Quando nós servimos ao Senhor, nós estamos plantando algo para colher as bênçãos do Senhor. Mas aqui diz que nós devemos lançar o nosso pão sobre as águas, né? E diz que depois de muitos dias nós vamos achar ele. O versículo 2 que é para nós repartir com 7 e até com 8, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então o plantio, meus irmãos, que é muito importante para nós vivermos uma vida também plena, realizada, é o que eu chamo de semeadura, que eu chamo de caridade, amor ao próximo. Nós precisamos plantar coisas boas. Se nós vivermos uma vida só para nós mesmos, né? Só para nossa família, pensando só em nós mesmos, e não compartilharmos coisas boas, não ajudarmos o necessitado, não estendermos a mão para quem necessita, a vida também perde o sentido. A vida perde o sentido, porque nós nos realizamos também por completamente quando nós lançamos o pão sobre as águas. Quando nós ajudamos aqueles que passam fome, quando nós ajudamos aqueles que não têm o que se vestir, né? Quando nós ajudamos aquele que está enfermo, quando nós visitamos alguém no hospital. Então, quando nós vamos plantando coisas boas, vamos nessa vida plantar coisas boas, estender a mão, ajudar as pessoas, não pensar só em si, né? Porque aqui diz que depois a gente não sabe qual mal haverá sobre a terra. Então, plantamos coisas boas lá nestas mesmas coisas. A vida é uma lei natural, ela nos retorna aquilo que nós plantamos. Nós vamos colher amor. Se nós plantamos ajuda ao próximo, um dia nós seremos ajudados, né? Então, a lei da semeadura, ela é universal para todas as religiões. Então, para viver uma vida plena com Deus, também é necessário entender sobre o plantio, né? Plantar coisas boas. Então, se eu fosse resumir a vida, se eu fosse fazer um resumo da vida, né, eu poderia concluir, né, pegando tudo isso que nós falamos até aqui, eu poderia concluir que é do Senhor, né, tudo pertence a Ele, toda a sua plenitude, o mundo é o Senhor. E o desejo de Deus, o desejo do coração do Senhor, é que a gente viva uma vida sábia, uma vida prudente. Que a gente pegue a nossa vida, entenda que ela é um presente de Deus e viva ela da melhor forma possível. O jeito de nós vivermos da melhor forma possível é colocar em prática essas 3 coisas que eu falei. Que é temer a Deus, colocar o Senhor acima de tudo, saber que nós precisamos obedecer os seus mandamentos, saber que nós precisamos andar ao Senhor, e essa vida de devoção ao Senhor inclui estar na igreja, estar na casa do Senhor, prestar culto ao Senhor. O ser humano, ele não se alimenta só de carne e de pão,
né, de leite. O ser humano, ele se alimenta também das coisas do Senhor. E por isso que nós temos que ter uma vida regular de devoção ao Senhor. Deus tem que ter importância na sua vida. E se Deus tem importância na sua vida, você vai ao culto, você vai à igreja, você vai à casa do Senhor, você vai cooperar, você vai se integrar e você vai procurar ter essa vida com Deus. Então esse é o primeiro conselho para uma vida plena. O segundo conselho é investir pesado na nossa família. A nossa família é algo importantíssimo. Enquanto nós estivermos com a família ajustada, nós estamos com os pés bem firmados, nós temos equilíbrio. Mas a partir do momento que o inimigo consegue destruir a nossa família, então é um para cada lado e a tragédia, ela é grande. É terrível a tragédia, é muito ruim uma família destruída, e eu poderia dizer que quase todos os problemas da sociedade, eles são reflexo do que são as nossas famílias nos dias de hoje. Então também invista na sua família, invista na sua esposa, esposas invistam nos seus maridos, invistam ambos nos filhos, filhos honrem os pais, valorizem os seus pais e valorizem muito esse núcleo chamado família. E a terceira coisa é o plantio. Viva a sua vida para fazer a diferença. Viva a sua vida para espalhar coisas boas. Que as pessoas possam olhar para ti e saber que você faz a diferença. Que a sua vida é importante. Seja bênção na vida de alguém. Gaste um pouco, muitas vezes financeiramente, para investir em alguém. Gaste o seu tempo para investir em alguém. Pegue algo que é seu e compartilhe com alguém. Pense nos outros, né? Plante, jogue os seus pães sobre as águas. Jogue o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você vai ver o retorno. As águas voltam e essas coisas todas voltam para você. Se você plantar coisas ruins, você colhe coisas ruins. Mas se você plantar coisas boas, você colhe coisas boas. Esta é a palavra que eu queria deixar com cada um de vocês, né? E nós estamos transmitindo essa mensagem através da live do evangelista Marionei, através da minha linha do tempo aqui no Face. E se você acha que essa palavra é importante e pode ajudar muitas outras pessoas, compartilhe também essa palavra. Irmãos, compartilhem. Então eu queria me despedir desejando, né, que Deus venha abençoar cada uma das pessoas que acompanham pelo Face, que Deus possa abençoar cada um dos ouvintes da programação Vencendo na Graça, que Deus abençoe o evangelista Marionei, Amém. Abençoe a sua esposa, a Vanessa, e que Deus seja com cada um de nós, porque Deus sendo conosco e nós fazendo a nossa parte, a vida vale a pena. A vida é muito boa de viver. E se você está com a sua vida desajustada, fora do lugar, e não encontra forças sozinho para ajustar ela, saiba que nós estamos, né, com os braços abertos para te receber, né, e gostaria ainda de deixar o endereço da nossa igreja. Nós temos o slogan lá na segunda Igreja Batista Independente, que nós costumamos dizer, né, uma igreja família, né? Então, a Igreja Batista Independente, né, ela fica aqui em Sapucaia do Sul, na rua Minuano 377, no bairro Pasqualini. Por causa desse período de quarentena, nós temos culto somente no domingo, a partir das 19 horas. Querendo nos visitar, será bem-vindo. Que Deus abençoe a cada um de nós. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos aproveitar então, já que, né, o nosso pastor aqui já terminou, entregou um pouquinho 10 minutos antes.